Que bom te ver por aqui! Corre que essa Nexion já vai começar! Mas ainda dá tempo de você chamar os seus amigos para participarem desse culto Power que vai começar agora! Deus, por este momento, e confesso que eu acredito que se vocês todos estivessem aqui, eu estaria um pouco menos nervoso. Mas amém. Quero chamar a tua atenção para uma questão. Creio que muitas pessoas precisam da palavra de hoje que o Senhor ministrou, que o Senhor vai ministrar. Então, pega o botãozinho de compartilhar. Lá no cantinho tem um copiar link, você pode mandar pelo WhatsApp. Se você estiver assistindo pelo Facebook, você pode clicar em compartilhar, vai aparecer no seu feed. E que a sua vida seja transformada com aquilo que o Senhor quer trazer para você essa noite. Amém? Galera, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 4, versículo 4. A gente vai ler até o versículo 7. Quero que você, neste momento, venha preparar. Se você não preparou este momento ainda, eu quero que você se concentre muito. Talvez você esteja na sala, deve estar rolando alguma conversa. Para tudo que você está fazendo agora. Se você estiver assistindo pelo celular, te oriento também a colocar em modo noturno para as notificações não chegar. Creio que cada insight liberado aqui vai transformar a sua vida nessa noite. Amém? Meus amigos, Gálatas diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que assim clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Queridos, muitos me conhecem pelo Instagram, pelo meu canal do YouTube. E vocês, para quem me conhece, sabe daquilo que eu passei há um tempos atrás na minha vida. Hoje eu tive em um buraco financeiro muito grande na minha vida, onde Deus entrou, transformou minha mente, transformou meu casamento, transformou minha casa e principalmente transformou as minhas finanças. E uma das coisas que eu me apeguei muito durante esse tempo de medo, nesse tempo de insegurança, eu vi que muitas famílias têm sido dominadas pelo medo e insegurança financeira, aonde eu vou mais além com vocês, aonde jovens estão crescendo, pessoas não estão entendendo o que Deus está fazendo, e com isso pessoas vão crescendo, os jovens vão amadurecendo nas escolas, nas faculdades, com uma incerteza no coração de saber aquilo que Deus tem preparado para elas. E mais uma coisa que nós aprendemos com essa passagem é que Deus, além de ter nos adotado, Deus também nos fez, logo após uma regeneração, nos fez filhos dele, filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros de uma riqueza. Nós temos uma herança, temos algo para desfrutar. Mas esses tempos que nós estamos vivendo, nós temos perdido a postura de quem tem uma herança. E todas as vezes que eu olho para a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, nós enxergamos heróis da fé. Eles se tornaram heróis por algum momento difícil que eles passaram na vida, que eles se destacaram. A sua história foi marcada, a sua vida foi marcada na história, ao ponto de que todos eles fossem prósperos. Todos os heróis da Bíblia foram prósperos.
Eu estava estudando a Bíblia, eu estava gerando um conteúdo e lendo a Bíblia, e a gente traz a Bíblia muito para a parada do espiritual. Mas existem muitos insights também, que além de espiritual, existem muitos insights business, né, que a gente chama, que são insights de pensamentos de riqueza. Porque a Bíblia, além de ser um livro espiritual, ela também é um manual de vida. Então, quando eu comecei a estudar a Bíblia, existe uma palavra que é a palavra mais dita na Bíblia, é o assunto que é mais dito. E eu quero dizer para você que não é sobre fé que a Bíblia fala. Existe uma palavra que dá origem hebraica, que se diz kesef. E essa palavra quer dizer dinheiro. Só que ela tem um duplo sentido. Por exemplo, trazendo para as nossas vidas, assim nos dias de hoje, existe uma palavra que tem um duplo sentido. Por exemplo, manga da camiseta e manga da fruta. Mas a palavra kesef, as duas palavras que ela quer dizer, ela traz o mesmo sentido, a mesma origem. Não é divergente como a manga. A palavra kesef, além de dizer dinheiro, quer dizer também desejo. E o que eu tenho visto muitas pessoas, muitos adolescentes, muitos jovens, crescendo nos dias de hoje, perdendo o desejo de dinheiro. Desejo de se tornar rico. Desejo de ter uma mente milionária. Perder o desejo de desfrutar da herança do pai. E isso tem trazido uma incógnita para muita gente. Porque a crise, quando se instala num coração, o medo toma conta. Então a gente vê muitas pessoas desesperadas, fechando empresas. Muitas pessoas desesperadas, perguntando o que vai ser da minha vida. E eu fico olhando isso sendo sendo como um reflexo para os jovens. Jovens, cara, não vai dar, se não está dando certo para ele, por que vai dar certo para mim? Mas eu quero te dizer que no Pai você tem uma herança. Quero dizer que no Pai você tem uma prosperidade. Que não há crise que possa alcançar toda a terra que vai fazer com que você não seja filho. Não existe herança, não existe medo, não existe crise que vai tomar a tua posse de herdeiro, tua posse de filho. E Romanos 8,17 diz assim: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, como uma resenha, como uma introdução, eu trago para vocês hoje que com o tempo, além da gente ter perdido também a postura de herdeiros, perdido o pensamento de herança, pensamento de riqueza, os problemas têm crescido com os jovens, nascendo sem expectativa de vida. Se tornam jovens frágeis e jovens que crescem pobres. E uma coisa que Deus garante é que nós temos uma herança para desfrutar. E dela é que temos uma vida riquíssima no Senhor, graças a um preço que era impagável e foi pago por nós. Então hoje eu vou trazer para vocês 3 insights, 3 ideias para você ter uma vida de prosperidade. Se você está assistindo isso, eu quero dizer que se você aplicar isso na sua vida, se você entender isso, nunca mais você vai ter pensamento de pobreza. Nunca mais você vai ter pensamento de escassez, de fragilidade. Porque todas as vezes que você se arremeter a este momento de fragilidade, você vai lembrar que você é filho e é próspero. Eu também quero deixar bem claro que eu não vou falar só sobre dinheiro. Eu quero falar sobre prosperidade, uma vida próspera. Todas as vezes que a gente pergunta o que é prosperidade, a gente conota com dinheiro. Mas dinheiro sem prosperidade é uma coisa, mas prosperidade tem a ver com dinheiro. Então, o primeiro insight de hoje, que eu quero que vocês, se vocês estiverem anotando, é que dinheiro é uma bênção de Deus. Porque dinheiro é uma bênção de Deus. Nós crescemos, por exemplo, eu cresci num lar religioso.
E eu lembro que a minha família passava por bastante dificuldades financeiras. Então era recorrente a minha família ter mentalidade de pobre, ao ponto de achar que dinheiro, riqueza, era ruim, era tóxico, era algo desprezível. Então eu cresci onde que o modelo de dinheiro na minha vida era ruim. E o que Deus esperava de nós era que a gente fosse pobre. Então, humildade para mim e para muita gente era ser pobre. Então, quando a gente via alguém crescendo, alguém prosperando, alguém andando em princípios de Deus, a gente acreditava que aquela pessoa era pobre de Deus. Podia ser rico financeiramente, poderia ser com a família linda, mas se ela tinha um patrimônio, ela era pobre. Então, como eu falei para vocês, isso se quebra, esse pensamento se quebra quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra Kesef. Não é à toa que ela é uma das palavras, é a palavra mais dita, é o assunto mais dito na Bíblia. Se é porque o dinheiro, prosperidade é de Deus. E então, se você está crescendo, já teve esse pensamento de dizer, cara, vou ser pobre para quê? Vou ser rico para quê? Vou ter uma liberdade financeira para quê? Quero dizer que Deus prometeu isso para você. Deus, se a gente olha para o povo de Deus, como eu falei, todos os heróis da Bíblia eram prósperos. E hoje, se a gente olha para o povo de Deus hoje, para os judeus, né, como exemplo, hoje existe um pouco mais de 25 milhões de judeus. E todos os judeus são prósperos. Todos os judeus, eu não vou falar que todos os judeus são milionários, mas todos eles são prósperos. Todos eles não têm problema com dinheiro, porque dinheiro para eles é algo divino, é uma bênção de Deus. Eles têm um pensamento de que foi Deus que concedeu e por isso eles têm que cuidar bem do dinheiro. E o que está acontecendo com os nossos jovens? Com a mente de pobreza, tudo aquilo que o jovem tem colocado à mão tem se desfeito. Mas eu quero trazer esse insight para você. Cuida bem daquilo que Deus confiou em você. E a gente vê isso lá em Mateus 25. Eu não vou ler para vocês, eu vou contar a história. Que diz que um senhor chega para 3 ou 4 funcionários, vamos dizer assim, mas servos, e fala assim, ó, eu vou ali, já volto, e eu vou confiar para você 5 talentos. Para outro, eu vou confiar 2 talentos. E para outro, vou confiar 1 talento. E ele diz que tempos mais tarde, depois de muito tempo, né, o senhor volta. E quando volta, os 2 primeiros que receberam o talento, eles multiplicaram. Eles fizeram mais com aquilo. Então o senhor se alegra com quem multiplicou os 5 talentos. Ele chama servo bom e fiel. Fico feliz com você. Você multiplicou aquilo que eu confiei em você. Chega para o outro também, está muito alegre. Mas aquele que recebeu 1 talento, não tinha multiplicado. E a palavra fala que ele enterrou o talento. E o Senhor fica muito bravo com aquilo. Muito bravo. Queridos, o que eu tenho visto nos dias de hoje é pessoas que têm 5 talentos, 2 talentos, 3 talentos, 10 talentos. Mas existem também pessoas que Deus confiou 1 talento único. E tem entrado na juventude, enterrando o seu talento. O talento tem a ver com o seu propósito.
Deus não dá dinheiro simplesmente para você gastar. Ele dá para você, para financiar o teu propósito. Você tem um propósito de ser herdeiro de Deus. Embora nessa palavra Jesus estivesse se referindo principalmente a coisas espirituais, ele também não deixa de incluir o aspecto natural e financeiro, uma vez que os nossos bens também pertencem a Ele. Tudo é dele. Mas o que tem que pesar em seu coração nessa noite é que chegará um dia que nós iremos prestar conta daquilo que foi confiado a nós. E o que você tem feito com o seu talento? Talvez o seu talento seja, sei lá, ser blogueiro. Talvez o seu talento seja ser youtuber. E você tem se perdido pela vergonha, tem se perdido pelo aquilo que as pessoas dizem. Ou você acha que chegará o tempo, o servo vai demorar para me cobrar isso. Quando você tem essa mentalidade de que ou deixa as pessoas dominarem os pensamentos da sua vida a respeito do seu propósito. Se você tem vergonha, por exemplo, de trabalhar com aquilo que Deus concedeu para você, porque é através disso que Deus vai fazer com que você, além de fazer algo rentável, também vai fazer com que a palavra dele, que o amor dele seja explanado para aquele teu público, para aquelas pessoas que vão alcançar. Então, por exemplo, tem pessoas que é médico, tem pessoas aqui na igreja que são médicos, mas se ela tem uma mentalidade de filho e de geração de valor, de gerar mais valor daquilo que foi herdado por Deus, mais pessoas vão conhecer do amor dele, através da medicina, através, sei lá, de um servente de pedreiro, por que não? De um marceneiro. Aliás, Jesus era marceneiro. Poderia ser algo mais rentável da época? Não sei. Mas ele era próspero. A palavra fala que a empresa de Jesus, o ministério de Jesus era financiado por mulheres de alto escalão que bancavam Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez o teu talento parece não ser rentável, mas se é algo que Deus te deu, com certeza o financiamento do alto vai vir para a sua vida. A Bíblia também fala que nós somos mordomo, e isso está lá em Apocalipse. Eu não me lembro qual o capítulo, eu deveria ter anotado, mas eu esqueci. Mas me veio agora esse insight. A Bíblia nos chama de mordomo. Agora se pergunte, se somos o mordomo da pessoa mais rica da face da terra, o mordomo mora numa casa ruim? O mordomo sofre com a falta de dinheiro? O mordomo tem uma cama ruim? O mordomo dirige o carro mais legal que puder. Mas não quero que você olhe só para o lado de dinheiro, galera. O mordomo, ele é quem administra toda a riqueza do Senhor. A gente vê que pessoas têm crescido e tudo aquilo que é confiado na mão, ela tem destruído, tem enterrado. O mordomo deve ser a pessoa mais próspera. E se somos mordomos, se somos filhos, se somos herdeiros, nós devemos ser prósperos. Então, o segundo insight que eu trouxe para você é: multiplique o seu talento. E a terceira e a última é: tenha tudo na vida.
Uma vez, quero contar essa história para vocês. Talvez a minha mãe está assistindo isso. Tinha uns 10 anos de idade. E eu lembro que a minha família não era muito bem de situações. Os meus amigos tinham um padrão de vida maior do que o meu. E na época lançou o PlayStation 1. Talvez vocês nem lembram disso daí. Acho que deve nem ter jogado. Muitos de vocês não devem ter jogado. Ele lançou o PlayStation 1. Hoje já tem uns 5. E eu lembro que meus amigos compraram o PlayStation 1. Então, eu queria muito ter um PlayStation 1 na minha casa. E eu pedia muito o PlayStation 1. Muito o PlayStation 1. Eu lembro do Bomba Pet. E era um joguinho de futebol. E eu lembro que eu cheguei para minha mãe no dia de uma data comemorativa e falei assim: mãe, me dá um PlayStation 1. E a minha mãe, naquilo que ela podia me dar, ela foi lá na feira e comprou um Polystation. O fake do PlayStation 1. Vinha 10 mil jogos. Mas não era o PlayStation 1. Não tinha qualidade do PlayStation 1. E aquilo me entristeceu muito. Eu era criança. Não sabia das condições da minha mãe. E eu lembro que ela percebeu que eu estava triste, que eu queria um PlayStation 1. E minha mãe fala uma frase para mim, que fala assim: meu filho, você não pode ter tudo na vida. E eu cresci com aquilo. Dinheiro é emocional, galera. Se você não entende que você é filho do dono de tudo, você precisa começar a liberar perdão. Você precisa começar a sonhar mais. Quais são os bloqueios que fazem você não sonhar? Será que é aquilo que as pessoas falam de você? Eu já fui adolescente. E já fui muito atrapalhado na minha vida por acreditar naquilo que as pessoas falavam ao meu respeito. E nunca pensava aquilo que Deus já tinha decretado na minha vida. Renan, o que tem a ver com o que você falou? Em Gênesis 32 conta uma história de Esaú e Jacó. Quero que vocês prestem muita atenção, já estou terminando. E diz que vocês conhecem a história de Esaú e Jacó, eram gêmeos, né? Esaú nasce primeiro, Jacó nasce grudado na perna dele. E passa um tempo, né? E Esaú era caçador. E um dia ele foi trabalhar, foi para caça, chegou muito cansado, né? E estava cansado para fazer comida. Ele tinha que preparar a comida dele. Mas Jacó já estava ali, fazendo sua jantinha, preparando sua refeição. Esaú olha para aquilo e fala assim: ó, dá um prato, dá a sua janta para mim, e dá essa lentilha. E Jacó, esperto, fala assim: ó, eu dou, mas você tem que me dar a primogenitura. E ele olha ele fala para Jacó: o que isso me vale? Ele despreza aquilo que ele tinha de direito. Quem que ele me vale? O que isso me vale? O insight que a gente tira disso é que por muitas vezes nós temos desprezado a nossa herança. Por muitas vezes nós temos falado para o Senhor: Pai, para que isso me serve? Deixa eu viver nas dívidas. Deixa eu viver essa vida escassa, essa pobreza. E continuando a história. E então a gente vê durante a história que a família cresce em guerra, ao ponto de Jacó ter que fugir. Preste muita atenção nisso. Jacó fugiu somente com um cajado. Isaac era muito rico. Muito rico. E ele tinha, por direito, acesso à herança do pai. Mas por causa de um problema familiar,
ele tem que fugir. Ele tem que sumir dali. Então ele começa a fugir. A vida toda dele, ele foge de Esaú. E tempos mais tarde, parece que foi 40 anos depois, lembre-se, Jacó só fugiu com um cajado. E a Bíblia fala que tudo aquilo que Jacó colocava a mão prosperava. E Jacó, 40 anos depois, já era milionário, já era rico. Tinha muitos bois, tinha muitas ovelhas, muitos cabritos. Isso representava, tinha muitas terras, e isso representava uma riqueza muito grande. E ele tinha família. A família dele era muito próspera. Ele tinha já gerado muitos filhos. E tempos mais tarde ele marca um encontro com Esaú. E durante o caminho, a gente sabe da história que ele se encontra com Deus, né? E depois de um tempo, ele vai ao encontro de Esaú. E a palavra fala que Jacó prepara uma oferta para Esaú, uma oferta de perdão, porque Jacó pensava que Esaú ia vir guerrear de novo com ele, mas ele, cansado daquilo, ele prepara uma oferta super significativa, muita grana, vamos dizer assim, muitos bens. E quando Jacó se encontra com Esaú, preste muita atenção nesse insight. Esaú olha para Jacó e fala assim: Jacó, para que esses presentes? Não precisa disso. Eu já tenho muito. Eu vou ler aqui com vocês. Gênesis 33, eu falei 32, perdão. É Gênesis 33, versículo 9 diz assim: Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você que é seu. Versículo 9. Agora a gente vai lá para o versículo 11. Então Jacó responde para Esaú: aceita, pois, o presente que foi trazido. Aceite esse presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que eu necessito. Queridos, tem diferença do muito e para tudo. Se você... Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, por exemplo, mas tem uma família destruída, não tem paz, não tem segurança. Agora nós, filhos, nós devemos almejar para tudo, não é para muito. Precisamos alcançar esse nível no Senhor. Talvez você cresceu como eu, com uma mentalidade de escassez, que você só ia crescer, fazer uma faculdade, completar seus estudos. Muitos de vocês não sabem nem qual faculdade vai cursar. E perdem a mentalidade que você, como filho de Deus, você deve ter tudo na vida, em todas as áreas. E com isso, queridos, eu queria finalizar a ministração de hoje. Que vocês venham crescer com uma mentalidade de aquilo que o Senhor espera de você é que você venha desfrutar das riquezas que Ele tem preparado para você. Existe algo muito mais além do que você vive hoje. Que culto da hora, não é mesmo? Eu tenho certeza que você aí de casa gostou bastante também. E não se esqueça, sexta-feira que vem estaremos de novo por aqui. Te espero lá.